Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do CDLcast e hoje nós temos a presença do casal Rodrigo e Rejane Morarty, eles que protagonizaram a palestra show que a CDL trouxe para Sorriso. Bem-vindos, Rodrigo, Rejane. Obrigado. Uma honra, viu? Muito obrigado por estar aqui com você no seu podcast. Muito famoso podcast, tá? Porque eu te acompanho, viu? Oh, coisa boa! Obrigada. Rodrigo, então pra gente começar, conta um pouquinho pra nós sobre essa ideia de aliar humor, né, teatro com vendas. A gente fala que o humor, ele tem que estar presente na vida do ser humano, né? Porque vender é emoção. E quando a emoção ela pode ser tanto do lado positivo quanto negativo, né? A gente pode estar emocionado de uma forma coerente ao que está acontecendo. Se você transmite alguma coisa que seja gostoso de sentir, um ambiente agradável, você vai ter esse sentimento e essa emoção que nós vamos transmitir. Agora, o contrário também acontece e não é isso que a gente quer passar. E quando a gente coloca o humor envolvendo com o fazer teatral, junto com uma palestra de conteúdo, principalmente falando sobre vendas, a gente acha que traz uma leveza. E trazendo essa leveza, a gente consegue emocionar através do humor. Ou seja, aquela pessoa que acorda sorrindo para a vida, aquela pessoa que empresta para o universo felicidade, a gente acredita que é exatamente isso que ela vai retornar. Então por isso que a gente leva o bom humor, a positividade, a motivação, tudo de uma forma leve, mas ao mesmo tempo é uma forma de você puxar uma orelha, mas sem ter aquela pressão de que o vendedor já passa no decorrer da vida, né? O vendedor ele é muito pressionado, ele é uma pessoa que fica ali trabalhando com números, uma pessoa que realmente é cobrada. E ali na palestra você fala, poxa, tem uma outra forma aqui da gente poder entender esse universo. Assim nasce um vendedor. Assim como? Me explica. Como que é isso? Tem duas formas, né? O vendedor, ele pode nascer aquela pessoa que se comunica bem, aquela pessoa que já tem uma oratória que vem de berço, né? Que é o vendedor nato. E tem também aquele que aprende. A gente sabe que mesmo você sendo nato, você pode melhorar. Todos nós podemos melhorar enquanto vendedor. Habilidades são treináveis, né? Exatamente. Algumas pessoas acham assim, eu não sou bom para vendas, eu não gosto de vendas. E às vezes nunca nem experimentou. Porque vendas é isso aqui, ó. É se relacionar. E a gente está vendendo o tempo todo. A gente vende pra gente. Vamos acordar de manhã, a gente vai no espelho da nossa casa, por exemplo, e olha, quando o nosso semblante está para baixo, você fala, poxa, interessante, hoje eu não estou muito legal, não. Será que eu estou bom o suficiente para atender uma outra pessoa? Será que hoje é o dia de eu trazer uma leveza para uma outra pessoa? Ou eu posso melhorar? O Dr. Augusto Cury fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que nós abrimos janelas killers, janelas assassinas, de um fenômeno chamado fenômeno RAM, que é registro automático da memória. Tudo que acontece com a gente é registrado de uma forma poderosa no nosso cérebro. No nosso córtex cerebral já vem instalado esse fenômeno RAM. E ele fala que quando nós abrimos janelas killers, janelas assassinas, essas janelas que a gente fica trazendo as más lembranças, as coisas ruins. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai meu Deus, não tá bom. Ai não, meu Deus, eu não vou conseguir. Poxa, é tão difícil, o mercado tá ruim. A culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu colega de trabalho, a culpa é de todo mundo, de tudo que eu rodeio. Mas sabe o que acontece? Na verdade está dentro da gente. Dentro do nosso... O Dr. Augusto Cury fala isso. Então qual que é a solução? Abrir janelas light, janelas das boas lembranças, janelas da leveza, janela das coisas boas. Toda vez que vier um pensamento ruim, você substitui por um pensamento bom. É fácil? Não, é muito complicado, principalmente na área de vendas. Às vezes você vai com um cliente, você faz todo o seu trabalho, você demonstra um produto para ele, você, estou fazendo tudo bem, agora ele vai fechar. Na hora de fechar, ele, vou dar uma olhadinha, vou ver com minha mulher. E 70% dos clientes são mentirosos, né? É verdade. E ele fala assim, vou ver com minha mulher. Na hora que você vai olhar de verdade, o lazarento nem casado é. Aí como que você faz para driblar isso? Perguntando. Quando a gente está fazendo uma abordagem de vendas, quando a gente está conhecendo o cliente, isso funciona tanto para o digital quanto para o presencial também. No digital é mais fácil, inclusive, que a gente conhece ali toda a trajetória daquele cliente, né? Então é mais fácil da gente conseguir driblar essa objeção. Sabendo se ele é casado ou não, sabendo quais são suas preferências, quais são suas reais necessidades, do que ele gosta, quantos anos ele tem, onde ele mora. Quando você pega todas essas características do cliente, fica muito mais fácil de você direcioná-lo. E claro, né, voltando aqui à sua pergunta, é assim que nasce um vendedor. É entendendo de vendas. Quando ele começa a entender de pessoas,
automaticamente ele une entender de vendas, técnica, treinamento, entender de pessoas, leveza e emoção. Unir os dois é sucesso. Rodrigo, você escreveu um livro, né? E esse livro, então, que se tornou essa peça, essa palestra show que vocês trazem para o palco, né? Conta um pouquinho dessa história para nós. É muito interessante a história do livro, porque, geralmente, o que um dramaturgo faz? Um escritor de dramaturgia, geralmente, ele pega um livro que está pronto, esse livro está escrito, e ele vai fazer uma adaptação para o palco. Ele adapta para o teatro. E no nosso caso foi um pouco o contrário. Eu também sou dramaturgo, além de escritor. Eu escrevi uma peça de teatro. E quando eu escrevi essa peça de teatro, o intuito era mostrar para as pessoas que se relacionar com pessoas diferentes, que o tempo todo nós estamos nos relacionando com pessoas diferentes, era colocar essa ideia no palco com vários elementos diferentes. Com pessoas que têm características e são realmente uma completamente diferente da outra, e são os personagens que a Rejane faz. E nós colocamos isso no palco com 5 atores, e deu muito certo. E chamava o Grande Vendedor. Com o passar do tempo, nós entendemos que venda também precisa de ser atualizado. As coisas acontecem muito rápido, principalmente no universo digital, Sim, né? Com certeza. Aí qual que foi o pensamento? Agora nós vamos tirar do palco e levar para o papel. Ou seja, a dramaturgia, aquilo que é escrito para o teatro, e você pode pensar assim, poxa, não era só pegar o que foi escrito no teatro e colocar num livro? Não seria simples assim? Poderia, mas teria um outro formato. Como a nossa ideia era realmente trazer uma estrutura para que vendedores tivessem a vontade de ler, mas não somente vendedores, pessoas que também gostam de vender. Minha sogra, por exemplo, é uma exímia vendedora. E ela falou, nunca li um livro na vida e o seu eu li todo. Olha. Atingimos o objetivo. Né? E depois disso, o que nós fizemos? Depois do livro, eu mesmo fui ler o meu livro. Falei, gente, não é que esse negócio ficou bom mesmo? Gostei. Vou levar para o palco. Convidei a Rejane, falei, Rejane, você topa? Aí depois ela vai falar e aí ela teve os... Né? Porque é venda. Eu precisei de vender para ela, eu precisei de convencê-la. Mas venda é convencer o outro? É sim, às vezes a pessoa ela tem dúvida que ela mesma precisa daquele produto. Então a função do vendedor também é orientar esse cliente, que no caso, poxa, mas a sua esposa é sua cliente? A gente se relaciona o tempo todo. Eu às vezes estou vendendo, às vezes ela está me vendendo, e por aí vai. Só que eu tenho que vender para mim primeiro, depois que eu consigo falar que realmente esse produto vale a pena, eu ofereço para outras pessoas. Que legal, Rejane, então, já que ele deu a deixa aqui, conta um pouquinho para nós como que surgiu, né, os teus personagens dentro desse contexto, dentro dessa história do livro. Nossa, na verdade o Rodrigo, ele tem uma lábia muito boa, né? E ele me convenceu. E ele falou, um dia ele chegou para mim e falou assim, amor, o que você acha de você fazer os personagens e é um pouco adaptado do Grande Vendedor e a gente fazer uma outra palestra? Eu falei, como assim? Eu sempre acompanho, né? A gente tá casada há 25 anos e eu sempre acompanhei em todos os cursos, então eu sempre vou pegando uma coisinha aqui e ali. Eu falei assim, pensei que eu tinha muita vergonha. Ele falou que você era tímida. Nem é tanto a timidez, mas eu sou uma pessoa vergonhosa. Então assim, eu falei assim, gente, será? Aí eu parei, fiz uma oração, porque Deus em primeiro lugar em tudo, né? Eu falei assim, meu Deus, Salomão te pediu sabedoria, eu vou te pedir coragem. O Senhor me dá coragem? E toda vez que eu tô para entrar no palco, eu falo assim, Jesus, dá sua mão, vem comigo. E eu entro e muda tudo. Não sou mais eu. Eu sinto que eu sou outra, claro, né? Tô fazendo papel, então são outras pessoas. E eu sinto isso de verdade. E na primeira vez que eu fiz, e ele falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei, por favor, que se eu perder alguma coisa, desde a primeira vez que eu fiz, que foi em Arinos, lá em Minas Gerais, lembro direitinho, né? Eu falei assim, olha, foi gostoso, eu gostei. E aí foi indo e tá aí até hoje. Já tem mais de um ano, né? Tem. Mais de um ano que a gente tá com essa palestra e graças a Deus, nossa, até agradecer, foi muito bom. Você trabalhava em outra área antes? Um tempo atrás, sim. Eu tenho já uns 10 anos que a gente tá trabalhando junto. Eu trabalhava com seguro, em concessionária, vendendo carro. Aí, de repente, o Rodrigo falou assim... Já era vendedora aí. Vendedora.
E aí ele falou assim, vamos trabalhar na empresa junto, nós dois, né? Porque tava tendo algumas dificuldades em algumas coisas. Eu falei, vamos. Aí já tem 10 anos que a gente tá junto. Ah, tá. Você auxiliava ele, mas os personagens que surgiram agora há pouco tempo, né? Isso. A gente ficava na empresa de transporte, a gente tem uma locadora e a gente tem um estacionamento e vai nas lojas. E aí vai administrando ali e agora na parte de palestra também. Que legal. Rodrigo, você então é ator, né? Há mais de 40 anos você falou, e também tem uma formação muito forte ligada às vendas, né? Então conta pra nós aí, o que nasceu primeiro, como que essas duas funções da sua vida caminharam até chegar aqui? Interessante, você fez uma pergunta, como que assim nasce um vendedor, né? E eu falo que todos nós já nascemos vendedores. Alguns confundem um pouco o empreendedor do vendedor. O empreendedor, ele tem várias ideias, ele precisa de organizar essas ideias para empreender em algo. Então, mas eu acredito que o vendedor não. Eu acredito que todos nós nascemos vendendo, até porque olha como que é a comunicação. Quando a gente nasce, ao nascer mesmo, de verdade, o médico vai lá e dá um tapa no bumbum para que a gente solte aquele ar, né? Para que os pulmões comecem a funcionar. Automaticamente, alguém vem, ao chorar, vem e nos alimenta. Sem fazer muita força. Chorar, tem até um ditado, né? Quem chora não mama, né? É exatamente o que o vendedor tem que pensar. Se eu grito, se eu mostro, se eu tô na feira e tô gritando que a minha melancia é mais vermelha e é mais doce, automaticamente o cliente vai me ouvir primeiro. E até nessa palestra, assim nasce um vendedor, a gente fala que ninguém começa grande, né? Que não existe, nenhuma marca começou grande, então ela precisa de ter uma trajetória, e essa trajetória na qual a gente está passando, a gente está buscando, vem desde o início. Quando eu nasci, então, eu entendi que eu nasci vendedor. De 9 para 10 anos de idade, eu fui indicado para fazer uma videopeça, que coincidentemente eu não tinha pensado nisso. Hoje, Nasce o Vendedor, ela é uma videopeça palestra, porque usa o recurso do telão, né, da projeção, e a gente se comunica. Eu estou dentro do telão, comunico comigo mesmo, comunico com as personagens da Rejane, e vai fazendo aquele acontecimento ali, que é a estrutura da dramaturgia no palco, né, que vira o teatro. Dentro do teatro, a gente usa o recurso audiovisual, então vira essa videopeça. E aos 10 anos eu fui convidado para fazer uma videopeça que chamava O Meu Pé de Laranja Lima. E eu fui aprovado e dali eu nunca mais parei. Eu falo que eu demorei um pouco. Eu não posso dizer que eu sou sou ator profissional desde os 10 anos de idade, porque eu comecei fazendo um trabalho profissional, mas naquela época ainda não existia o DRT. Então era na carteira profissional que era assinada aos 10 anos de idade. Hoje, por uma questão jurídica, não pode mais, né? Sim. Então eu comecei vendendo desde que eu nasci e aos 10 anos eu virei ator. E depois de alguns anos, né, depois de 25 anos, que eu comecei a pensar que vendas e teatro, não somente o teatro, mas qualquer forma de comunicação, mas o meu forte era fazer teatral, então eu falei, agora eu acho que está na hora da gente unificar e fazer isso acontecer. Quanto ao meu currículo das vendas, eu falei, eu preciso de uma academia, eu preciso de uma faculdade, eu preciso de entender melhor como que é essa parte que eu já entendo do fazer, mas e agora? Eu preciso da teoria. E busquei a primeira, segunda, terceira, após o MBA, as especializações, e não pode parar, porque vendas, é o que eu falei, precisa de estar sempre atualizado, né? Exato, então você falou sobre atualização. O mercado hoje ele está diferente, né? O perfil do consumidor está diferente e o vendedor tem que estar antenado, tem que acompanhar essa mudança, né? Olha que interessante. Nós somos consumidores, né? Nós somos clientes, né? Aí a gente fala assim, o mercado mudou, o mercado está diferente, o que você acabou de dizer. E o que mudou realmente? O que está diferente? Somos nós, as pessoas, é a tecnologia, é o processo, é o governo, o que está diferente? O que nós acreditamos enquanto vendedores é que o que muda realmente são as relações. Como eu me relacionava antes e como eu me relaciono hoje. As pessoas hoje têm informação em tempo real. Não adianta mais eu fingir que sou o vendedor e falar assim, olha, Fabíola, eu tô querendo te vender esse óculos. Esse óculos, ele é
maravilhoso, ele tem um design lindo, ele é preto e combina bastante com você. Eu não consegui te convencer absolutamente nada, porque eu não criei uma relação entre eu, o produto e você. Agora, olha que diferente. Você chega até mim e fala, Rodrigo, eu estou precisando de um óculos preto que tenha, sei lá, 2 graus para perto, para leitura, mas eu quero um design bem sofisticado. Você tem esse óculos aí? Perfeitamente, Fabiola. Eu vou conseguir te atender. Graças a Deus nós temos um produto. Vem cá que eu vou te mostrar. Pronto. Isso é técnica. Agora, como que eu faço para que você saiba que eu tenho esse óculos? Através do digital. Então, o que mudou no consumidor é a relação que a gente tem com o produto e com a tecnologia. E o tratamento. Quanto melhor eu te tratar, quanto mais parecido com você eu for, quanto mais à vontade eu te deixar, você vai se relacionar melhor comigo. Não adianta. E outra coisa que é muito importante é você que conduz a venda. Alguns especialistas falam assim, esse cara é louco, né? Não, mas é o cliente que conduz a venda. Quando o vendedor que é treinado, que é qualificado, ele entende esse processo, que é o cliente que conduz a venda, ele só vai tomar as decisões corretas. Poxa, não sou eu que vendo, é a Fabiola que compra. Você deixou bem claro ontem, né, durante a palestra, que você tem que entender primeiro o que o consumidor quer, o que ele precisa, né? Essa é a experiência. E a partir daí você começa, então, o seu processo de venda. Facilita muito a vida do vendedor. Olha, eu não sei o que acontece, que vamos no varejo. Nós estamos aqui na cidade de Sorriso, vamos no varejo, qualquer varejo físico, qualquer um, de qualquer segmento, tá? Pessoal aí que tem mais uma lojinha aí mais bacana, vai falar assim, não, aqui não é assim, mas é assim, todas elas. A gente chega nas lojas, o que os vendedores estão fazendo? Técnicas simples de venda. Sorriso. O que custa você sorrir para a pessoa para falar assim, bom dia, Fabiola, que bom que você veio até aqui na nossa loja. Só que os vendedores querem utilizar técnica o tempo inteiro. Poxa, seja natural. Converse não uma pessoa que está entrando ali, mas já quer vender. Olá, Fabiola, bom dia, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Não, nada não, só estou dando uma olhadinha. Automaticamente a pessoa ela se sente um imã com imã. Ela está sentindo um afastamento do cliente. Agora é o contrário. Poxa, Fabiola, que bom te ver aqui. Olha o sorriso, técnica simples de venda. Poxa, que bom que você veio aqui, Fabiola. Foi por algum meio? Alguém te indicou? Estou muito feliz que você está aqui na nossa loja de verdade. E é verdade. Por que eu estou feliz que você está na nossa loja? Porque você é minha cliente. O que eu quero de você? Vender. Mas, ou seja, a abordagem vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Só que essa abordagem, ela pode ser feita na forma digital e ela pode ser feita na forma presencial. O que tem acontecido? Na forma digital, todo mundo é todo mundo. É todo mundo igual. O que vai mudar é uma foto, o que vai mudar é um criativo, o que vai mudar é uma copywriter bem feita. Aí aquele, poxa, muito legal, clicou. Não, Rodrigo, mas eu só vendo no digital, ninguém vai na minha loja. Ok, clicou e comprou. Foi pro checkout direto, passou o cartão e o produto está chegando. Na hora que o produto chega, é um produto comum. Uma embalagem que está mal feita. Às vezes não tem uma cartinha. Agora olha a diferença. Uma embalagem preparada com um laço para uma mulher, por exemplo, um laço vermelho. E para um homem, um nó, ao invés de um laço. Tudo isso faz a diferença. Perfumada aquela caixa e um bilhetinho escrito à mão. Nada digitalizado, escrito à mão. Fiquei muito feliz que você comprou conosco. Qualquer coisa, estou à disposição. Olha o pós-venda já funcionando. E vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Não falo o meu WhatsApp, porque não é o meu pessoal, né? Vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Qualquer coisa, estamos aqui para ele atender. Fez toda a diferença. Uma apresentação que fez toda a diferença, né? Porque a técnica de venda é a hierarquia, né? É abordagem. Você prospecta. Hoje a gente prospecta, a maioria das vezes, pelo digital, né? Tem um inbound marketing, tem aquele negócio da gente fazer um outdoor, realmente, tem ali uma panfletagem, existe ainda, mas ela é muito menos assertiva. Quando a gente está no digital, você está prospectando. Prospectou, o cliente chegou até você. Chegou até você, abordou. Abordou, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Até falei isso ontem na palestra. Muito cuidado nessa abordagem, que é o nome. Escreva o nome correto da pessoa. Fabiola, Fabiola com acento no I, O-L-A, é isso? Não, o meu não tem acento. Viu? É com O. Viu? Fabiola, não é isso? Sem Exato, acento. sem acento. Se eu coloco um acento, o que acontece? Eu crio esse distanciamento. Quando eu coloco sem acento e coloco uma vírgula, peraí, meus amigos me chamam assim. Agora, o que acontece muitas das vezes? Pejorativismo.
E aí, Lorinha? Ah, não faz isso não, vendedor. Não Oi, pode. querida. Nossa, me amiga. mata. Dói. Lindinha, fofinha. Isso mata. Tanto que a dona Zélia fala isso, né? Exato. Ela fica o tempo todo ali chamando, ela é muito exagerada e acaba ensinando, mostrando que isso não é legal, né? É chato mesmo. Eu mesmo tenho isso com meu nome, chamo Rejane. E aí o pessoal me chama de Regis. E eu não gosto que me chama de Regis. Porque eu tinha um negócio com meu nome, então eu achava diferente. Quando me chama de Regis, eu chego a arrepiar. Então eu acho importante primeiro você falar o nome certo e depois, se a pessoa te der uma entrada, aí você chamar ela de Rê ou do apelido que ela goste, né? Mas aí depois de um tempo de relacionamento. Tem que ter uma certa liberdade, uma certa Isso, intimidade, né? isso. Esse não Você cria muito chamar ruído, de né? amiga, querida, né? Às vezes a pessoa nem te conhece. E soa falso, né? Soa falso, exatamente. É isso que eu ia falar. Muitas das vezes esse amiga, querida, soa falso, né? A pessoa nem te conhece. Então já gera ali um distanciamento, né? Rodrigo, outra coisa que você falou bastante ontem e que eu achei assim fantástico, porque no final, assim, no momento em que a gente foi, né, entrevistar alguns participantes e ouvir a opinião de quem participou, e eles falaram muito sobre a questão da autoestima, da motivação, acordar de manhã, olhar no espelho e dizer eu sou capaz, eu consigo, eu sou um bom vendedor, e que isso vai fazer toda a diferença no decorrer do dia das vendas, né? Puxa vida, eu cheguei até a arrepiar de verdade, sabe? Porque faz todo sentido e realmente funciona. Só que nós perdemos essa força. É uma coisa, a teoria de Pareto mesmo é 80-20. Nós temos 80% do nosso corpo está querendo nos negativar e 20% fica tentando nos motivar. E a gente perde essa energia com uma velocidade muito grande. Por exemplo, vou acordar de manhã hoje, vou dar uma corridinha, depois vou para academia, vou fazer uma dieta, vou acontecer e não faço. Na hora de realmente colocar em prática, não, hoje não, tá tarde, tá chovendo, acordei atrasado, tô cansado, saí ontem. Aí são 80 vezes falando não e 20 falando sim. Então, na maioria das vezes, a gente fica no campo do achismo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou começar. E aí que entra a desmotivação. E alguns especialistas falam assim, palestra de motivação é uma bobagem, a gente motiva a turma, logo ela está desmotivada, a culpa não é do palestrante. A culpa não é daquele momento, porque agora imagina, se você tem uma palestra por mês dentro de uma empresa, e eu conheço empresa que faz uma palestra por semana de motivação, o que vai acontecer com esses funcionários? Eles vão estar recebendo energia e ânimo e combustível para que eles fortaleçam esses 20%. Vão estar se abastecendo semanalmente de um conteúdo alto astral que levanta. Rodrigo, mas que matemática louca que é essa? 20% não é muito menos do que 80%? Mas se você foca em 20% e esquece os 80%, o que vai acontecer? Você está trabalhando com 20% da sua força. Essa teoria de Pareto diz que é pesado, tá? Olha que loucura. Isso aí pode ir lá nos dados de qualquer entidade, de qualquer empresa. Só buscar nos dados. 20% do nosso corpo é responsável por 80% do nosso faturamento. Ou seja, só 20% dos meus colaboradores corresponde a 80% de tudo que a empresa produz. Olha que E isso dentro da indústria, isso dentro de qualquer lugar, né? Valfredo Pareto é um italiano, já tem essa teoria muito antiga e que funciona até hoje. E a gente busca esses números e a gente fala, poxa, que loucura. E por que funciona na motivação? Por que funciona para o vendedor? Porque o vendedor tem que estar o tempo todo desmotivando. Já pensou? Entrou um cliente e falou assim, não, obrigado. Não gostei, não. E fechou a cara. O que vai acontecer com você? Se você não está preparado, ele vai te energizar de forma negativa. Então vai embora mesmo? Você não ia comprar? E isso acontece muito. O cliente, o vendedor tá lá dentro da loja, todo feliz, sorridente, que ele tá vendo um vídeo motivacional. Então, agora chegou o cliente chega e ele, olá, meu senhor, bom dia. Puxa, que satisfação ter o senhor aqui. Não tô sentindo satisfação. Tem até um personagem lá assim, da vendedor. Visualizei aqui o personagem mal-humorado que chega na loja, né? E acontece. E já acaba com o ânimo do vendedor, né? Exatamente. E aí, como lidar com isso, né? Exatamente. Se você deixa o externo te atingir, quer dizer que seu interno não está preparado. É assim que está essa motivação, junto com esses depoimentos que você recebeu ontem lá depois da palestra, porque a pessoa chegou nervosa, tá querendo, olha, comprei aqui, quebrou meu aparelho, vocês são incompetentes, eu não quero mais saber de voltar nessa loja, eu vou te defamar na rede social. Deixa a pessoa falar e mantenha calma.
E para com essa coisa de, não, tá bom, senhor, o senhor tem razão, até a gente mostra isso lá também, né? Tá bom, senhor, o senhor tem razão, não tem problema não, é porque não. Perfeitamente, senhora Fabiola, olha como é que meu semblante mudou, já não estou mais atendendo já daquela forma feliz. Perfeitamente, senhora Fabiola, eu compreendo a sua frustração e deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para te ajudar, porque, e sem dar razão, não estou te dando razão, não estou falando que você está correta e a loja está errada, não. Você me dá licença, Fabiola, para eu fazer essa análise? Ok, pegou o produto, a gente está falando de um produto físico, né? E você tem alguns minutos para que eu possa conversar com a minha liderança, com a minha diretoria? Mesmo que não exista liderança, mesmo que não exista diretoria, por que a maioria dos clientes fazem? Eu quero falar com o gerente! Eu não quero saber desse vendedor, não, desse vendedor. Não é? Não chega esbaforindo desse jeito? Exatamente. Você assim. se coloca, se rebaixa. Coloca a pessoa como melhor que você naquele momento, sem problema nenhum. Mas você está positivado. Chega lá dentro. Você fala, volta falando ao telefone. Viu que todo vendedor tem que ser um pouquinho ator? Volta falando ao telefone. Ah, não, sim, perfeitamente. Eu vou explicar para ela aqui. Tá bom, seu Carlos. Mas de qualquer forma, eu já te agradeço aí pelo atendimento. Olha a educação que eu tô tratando. Uma pessoa que talvez nem exista. Mas eu tô criando uma situação, um movimento para que a Fabiola se sinta mais confortável. Olha, Fabiola, realmente o seu Carlos está me falando aqui que passou do seu prazo de garantia. Mas eu não quero que você tenha frustração conosco. Eu quero que você tenha uma boa imagem aqui da nossa empresa, principalmente a minha, né, Fabiola? Voltei a sorrir. Fabiola, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar duas opções. Olha, você dando opção para a pessoa. A gente pode levar uma assistência técnica, né, pra gente ver se a gente resolve o problema do seu aparelho. Aí vamos supor que a pessoa ainda esteja nervosa. Fala assim, mas eu não vou pagar por isso. Eu falei, Fabiola, mas a gente tem que entender o seguinte. Se você levar na assistência técnica, você continua com o produto. E eu quero que você tenha durabilidade com esse produto. Agora, você sabe que tem umas outras opções desse mesmo produto, né? Aí eu levando ela para uma outra linha de raciocínio, para não deixar ela só focada ali naquele problema, sabe? Mas mostrando que eu quero resolver o problema dela e que eu busquei soluções. O que a pessoa sente? Reciprocidade. Quando eu te entrego uma coisa, eu falo, Fabiola, tô te dando esse telefone de presente. É brincadeira. Ah, eu já ia pegar. O que você sente? Poxa, o cara me deu um presente. Ai, poxa, eu podia retribuir esse presente. Um dia eu vou retribuir esse presente. Toda vez que você me vê, você vai lembrar que eu te dei aquele presente. Que seja uma rosa, que, né, que você... Cuidado pra dar rosa pra mulher, porque tem mulher que não gosta e homem dar rosa pra mulher é uma falta de elegância muito grande, né? E chocolate. O homem adora dar chocolate pra mulher. Cuidado, tem mulher que... O cara me deu chocolate, eu doido aqui pra não engordar, fazendo dieta, o cara traz um chocolate. Por quê? Porque eu não te conhecia, eu não te sondei. Tá vendo que tudo é venda, tudo é relacionamento? Exato. Que bacana. E outra coisa, você falou muito também sobre a questão digital, né? Hoje a venda, ela tá ali. O que o bom vendedor tem que focar, prestar atenção quando o universo é no digital? O digital, ele é 100% uma empresa. As pessoas confundem achando que a internet é um lugar onde eu posso fazer o que eu quiser, eu posso postar. Você pode até fazer, mas existem regras lá dentro. E o que a maioria dos vendedores fazem hoje? Deixa eu postar aqui, tô com a minha família, tô tomando uma água, olha aqui, eu tô almoçando. Peraí, o que você faz? Eu vendo carro. Poxa, vamos falar de carro. Então o que eu faço? Eu vou pro meu feed, dentro do Instagram, eu faço pelo menos, isso é mínimo, um post por semana sobre carros. No meu history, eu coloco o dia a dia. Isso nós estamos falando do orgânico, né? O meu dia a dia no history todos os dias eu tenho que postar. Porque a pessoa às vezes não está te vendo todos os dias presencialmente, mas ela te segue aqui. E ela pode ser um potencial cliente ou até te indicar. Isso aconteceu, né? A Rejane até utiliza essas estratégias também digitais. E ela fez isso esses dias. Ou seja, às vezes um cliente potencial está te vendo e você está perdendo a oportunidade. De mostrar o seu trabalho, de mostrar o que você tem. E não fica mostrando só seu dia a dia. E de uma forma interessante, né? Foi isso que eu fiz. Eu estava fazendo, na hora da palestra, eu vi que tinha clientes, pessoas potenciais. E eu falei assim, deixa eu mostrar um pouquinho o que é a palestra aqui no bastidor. Então aí eu comecei a falar sobre uma personagem, sobre outra, bem, dando assim, um spoiler bem raso, né? Porque eu também posso sair falando tudo. Mas foi bem interessante, porque... Prospectar. Causa interesse. E quando a gente prospecta, pegando esse gancho da Rejane, a internet é prospecção. 24 horas prospectando. Aí você fala assim, mas e agora de forma profissional? Gestão de tráfego pago.
tem que dominar o tráfego pago. Por quê? Ah, Rodrigo, mas eu não quero pagar para meta. Poxa, é tão pouco. Hoje é baseado no dólar. Você consegue fazer uma gestão, subir numa campanha, por exemplo, com R$6 por dia. Até que você possa medir. Quanto que vai dar isso aí? Ah, Rodrigo, em 10 dias eu vou gastar R$60. Poxa, legal. Pô, em 20 dias, R$120. Eu vou gastar R$180 no mês, Rodrigo. Quanto que você gastaria para fazer 1000 panfletos? Quanto que você gastaria para fazer um outdoor? Quanto que você gastaria para colocar um comercial na TV? Quanto que você gastaria para colocar no rádio? Né? Aí você começa a ter que analisar o que funciona. Por que vendedor pensa? Ah, eu trabalho aqui na empresa da Fabiola, eu sou vendedor de carro. A Fabiola que você vira para prospectar cliente bom para mim. E aí começa a ter uma guerra entre vendas e marketing. E a gente fala que hoje existe o vendarketing, né? Que a gente une os departamentos. E não importa o tamanho da empresa não, tá? Se você trabalha sozinho, um é financeiro, o outro é comercial, o outro trabalha no marketing, o outro trabalha no jurídico, eu e a Rejane, que somos os gestores dos nossos negócios, financeira é ela. Eu não sei nem quanto que tem na conta. E se eu ficar preocupado com isso, eu estou querendo apertar parafuso sendo gesseiro. Aí, olha que interessante. Você dominou o tráfego pago, você fez a gestão, as pessoas certas estão vendo aquilo que você vende. Eu só estou mostrando carro para quem quer comprar carro. Olha que fantástico, olha que mágico. Um outdoor tem 200 pessoas vendo, 2.000 pessoas, 50.000 pessoas. Mas quantas pessoas nem estão interessadas em carro? Você recebeu um panfleto com um sinal, é muito chato. Você não está precisando daquilo, você pega o panfleto. Você dobra e põe na lixeira. Eu fiz isso ontem. Me doeu o coração, porque eu falei, poxa, alguém teve todo um trabalho de criar essa arte, né? O custo para imprimir e o meio ambiente, né? Enfim, é toda uma questão. Você recebeu por educação, né? Lógico, dei uma olhadinha como era algo que não me interessava, eu dobrei e joguei na lixeirinha do carro, né? Então, mas o marketing digital, ele é um caminho sem volta, né? O empresário precisa... O empresário, o vendedor, o colaborador, todo mundo tem que estar ciente de que é um caminho sem volta e que é necessário, né, estar atualizado para tudo isso. Interessante você falar isso, porque assim, eu sou de uma geração, né, eu tenho 50 anos, então eu nasci antes da era digital. Já existia a web, já existia, mas não tinha esse acesso que a gente tem hoje. E quando eu comecei no digital, eu falei, Jesus, é muito difícil, é muito complicado, é muita coisa. E hoje eu descomplico isso para pessoas iguais a mim. Eu quero falar a mesma língua de empresários que têm a minha idade e mostrar para eles que é muito mais simples do que a gente imagina. Mas o que acontece? Essa galera jovem, ela é muito mais acelerada do que a gente. Então, elas têm uma facilidade muito grande em mostrar caminhos para atingir o final da corrida. Mas eu quero mostrar que você se preparando, você consegue correr o mesmo percurso que essa galera jovem percorre e chegar no final talvez mais descansados. Eles são, na verdade, dessa geração já tecnológica, eles já cresceram nesse meio, né? Exatamente. Então faz toda a diferença. Mas que legal, então resume aí para mim em poucas palavras, se a Rejane quiser também colocar alguma coisa, o que é um vendedor de sucesso, como ele é, molda ele para mim. Aquele que emociona. O vendedor de sucesso é aquele que se emociona com o prazer da outra pessoa. Quando você traz essa emoção e as pessoas falam, poxa, eu fiquei tão feliz quando eu comprei aquela camisa com você. Nossa, eu fiz maior sucesso com aquele tênis que o fulano me vendeu. Isso vai trazendo uma sensação de realização para o vendedor. E isso que é o verdadeiro sucesso. Então a gente tem que vender experiências, criar experiências para o cliente. Ninguém vende produto, ninguém vende serviço. As pessoas vendem a relação que esse produto ou esse serviço vai trazer. Eu até costumo dizer, tem até no livro, O Grande Vendedor, que fala que quem vende produto e serviço está fadado ao fracasso, porque camisa é commodity, qualquer um vende, carro qualquer um vende. Agora, vender realmente o fato, o acontecimento. Olha que interessante. Eu vou chegar numa loja, eu vou comprar um bolo de aniversário. O bolo está uma delícia. O pessoal lá da minha família amou o bolo e eu criei uma experiência pós-venda, que foi o bolo, consumi fora daquele local e eu vou voltar lá para comprar outro bolo. Só que eu falo, ao invés de eu voltar, eu indico a Fabiola. Eu falo, Fabiola, vai lá na padaria do seu João, lá tem um bolo maravilhoso. Quando você precisar, você vai lembrar que eu te indiquei.
E venda é relacionamento. Já me relacionei, comecei a te indicar, aumenta a carteira, né? Porque quanto mais você fideliza o cliente, mais ele te indica, e mais aumenta a carteira, e ao contrário também acontece. Quando falta essa fidelidade, é o contrário, ele fala mal. Exato. Né? Você chega lá na padaria, seu João não tá lá não. Quem tá lá é um funcionário que não tem treinamento. Ele, não tem esse bolo aqui hoje não. Eu falei, mas eu nem falei qual bolo, calma. Não, mas é porque esse bolo aí, ele acabou ontem, eu já pedi pra fazer, e o seu João não tá aqui. Depois, volta aí, depois. Olha qual a experiência que você teve. Não vai adiantar ser o melhor bolo do mundo. Então não é o produto, não é um serviço. Você entra dentro de um carro de aplicativo, que é um motor. Commodity também, tem aí 200. Você chega lá, o carro já tá resfriado, um aroma agradável, um motorista educado, com um bom hálito, porque pequenos detalhes modificam uma relação de experiência. Todo aquele contexto vai criar uma experiência. Isso é o ser um bom vendedor. É entender que você está realmente fazendo algo de bom para uma outra pessoa, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não saiba assim, poxa, eu fui lá naquela loja tem uma energia boa, mas eu não sei identificar o que é. Ela tem uma musiquinha baixinha, um som ambiente, um aroma agradável, geladinha, bem iluminada, uma vitrine bem espaçada, vendedores educados, que não gritam, que não falam baixo demais, que eu entendo, que se identificam comigo. A experiência está completa. Isso é ser um vendedor de sucesso. Falou tudo. Não precisa nem completar, né? Trouxe emoção para a venda. Isso, que legal, que bacana então. E olha, a CDL tem assim esse compromisso, né? Primeiro que está sempre antenada com essas mudanças, com essas transformações, com a necessidade de trazer esses assuntos atuais, né? Pro comércio local, para os empresários, né? Deixar o associado munido, né? De tudo que tem de melhor de informação e de conhecimento para poder trazer experiências boas, né? Para os consumidores. E a gente agradece, né? Esse casal mineirinho de BH que veio para Sorriso. E aí, o que acharam de Sorriso? Já tinham vindo para cá, né? Eu vou deixar a Regiane responder, porque eu sou suspeito para falar, porque, principalmente pela CDL de Sorriso, porque eu tenho um carinho muito grande com a CDL aqui. É a minha terceira vez na CDL, em eventos da CDL, e é a minha quinta vez aqui em Sorriso. Agora, sou suspeito de falar que eu amo Sorriso. Agora eu vou deixar a Regiane. Na verdade, o Rodrigo sempre falou muito bem. Então, eu já conhecia sem conhecer. E quando chegou aqui, fiquei encantada, muito bem recebida, um carinho enorme. Como eu fiquei encantada com as pessoas ontem, eu abraço, o pessoal fala assim, olha que legal, eu gostei, você parece comigo, isso, aquilo. E as pessoas se identificam, né? com os personagens. E eu fiquei tão feliz, foi tão agradável, foi tão bom. E depois também toda a equipe da CDL, que trabalhou muito, porque não é fácil colocar quase 800 pessoas, né, no local para assistir uma palestra. O pessoal já está muito restrito com palestra, né? O pessoal acha que é uma palestra engessada, mas aí o trabalho da divulgação, do marketing foi muito importante. Eu fiquei encantada, amei Sorriso, e a gente vai ficar aqui mais 2 dias, né? Total 3. Isso. E aí para conhecer mais. A CDL vai levar também, né, essa experiência para Nova Ubiratã e Ipiranga, né? E vocês ficam, então, até na sexta-feira. Isso. Que bacana, então. Muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho. E esperamos vocês em outros momentos em Sorriso. Amém, se Deus quiser. Obrigada. Valeu. E para vocês que nos acompanham, obrigada pela atenção e até o próximo CDL Cast.